101º dia do nosso propósito, hoje Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Do versículo 1 até o versículo de número 19, vai começar falando que Herodes mandou prender alguns que eram da igreja com a intenção de maltratá-los. Ele prendeu inclusive Tiago, irmão de João, e mandou executar. E quando ele executou Tiago, ele viu que as multidões gostaram, que os judeus gostaram. Então ele mandou prender mais, e mandou prender Pedro, né? Pedro era visto como um líder ali, ele que estava mais à frente da igreja. E então ele mandou prender Pedro com a intenção que depois da Páscoa levá-lo a julgamento, para o povo mandar executar também e ele ficar bom com o povo. Porém, ele mandou então que Pedro ficasse preso com 4 guardas de 4 soldados cada. Então existiam 4 grupos de 4 soldados cada guardando Pedro, fazendo esse revezamento, né? Mas o que aconteceu? No meio da noite um anjo apareceu, porque existia uma igreja, o povo estava reunido, orando pela vida de Pedro, e um anjo então aparece no meio da noite, desperta Pedro, as algemas que estavam nos braços dele caem, e ele então, o anjo pede para ele se vestir, colocar a capa, e à medida que eles vão avançando, as portas, os portões vão se abrindo, e o anjo ainda depois que sai da prisão, anda com ele por mais uma rua, então sim, o anjo desaparece. Até aquele momento Pedro estava pensando que estava tendo uma visão, mas a hora que o anjo sai e o deixa, ele entende então que verdadeiramente Deus enviado o seu anjo para libertá-lo da prisão. Feito isso, Pedro vai para onde o povo estava reunido, estava orando pela vida dele. Que lugar que era esse? Era a casa de Maria, que era a mãe de João Marcos. Não é João, irmão do Tiago, né? E é muito menos João Batista, que já havia morrido. Não é o João Apóstolo, é João Marcos. Então vão para a casa de João Marcos, e Pedro vai para a casa de João Marcos, bate a porta, uma mulher chamada, uma serva chamada Rode, vem até a porta, a hora que ouve a voz de Pedro, ao invés de abrir, volta lá e fala para o outro: olha, Pedro está à porta. Eles falam: você está fora de si, você deve ter ouvido a voz do anjo de Pedro, não é Pedro que está à porta, não acreditando que Pedro estava lá. Mesmo eles orando para que Pedro fosse liberto, quando Pedro está liberto na porta, eles não estão acreditando. A hora que vai lá, eles veem que era Pedro, se alegram. Então Pedro pede para eles fazerem silêncio e explica para eles como tudo que aconteceu, como Deus o havia libertado da prisão. Isso está até o versículo de número 19. Do versículo 20 até o versículo de número 25, que já encerra esse capítulo número 12 do livro de Atos, diz que Herodes ele saiu da Judéia e foi lá para Cesareia, porque ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom, e eles queriam uma audiência com Herodes. Então chegou o dia da audiência, Herodes senta-se no trono, no lugar de julgamento, e ele começa a falar e as multidões começam a gritar: é voz de Deus e não de homem. Então Herodes toma para si aquela honra, e a palavra diz que naquele momento um anjo do Senhor feriu Herodes e ele morreu comido por bichos. Depois disso, Barnabé e Saulo, eles retornam então da missão, e voltam para Jerusalém e levam consigo João Marcos. Esse foi o resumo do capítulo 12. Que Deus abençoe a sua vida e você continue nessa caminhada, conhecendo esta palavra, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.